Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, vamos aprender mais uma aula a respeito do milênio, com o tema a relação que Cristo tem com o milênio. Então, nós sabemos que Cristo Jesus, ele determinou essa dispensação para cumprir os propósitos feitos na nação de Israel. Então, esse milênio, ele seria impossível sem a manifestação de Cristo na Terra. Então, dá para entender que Cristo ele vai reinar 1000 anos literais com a igreja aqui na Terra. Então, se faz necessário para as profecias bíblicas se cumprir essa dispensação, chamada dispensação milenar, onde Cristo irá levantar o tabernáculo de Davi, que estava caído, mas que Cristo vai levantar e vai implantar a teocracia novamente aqui nesta terra e vai reinar junto com a igreja para todo o século. Então, o milênio, ele é só o começo, né, do grande dia da eternidade. Então, no milênio, a igreja entra com Cristo para reinar no milênio. Depois, nós iremos estar no novo céus e também na nova terra, junto com Cristo. Então, nós temos aí a relação de Cristo com esse milênio, em relação aos seus nomes, títulos que ele recebe, que são aplicados a Cristo no milênio. Então, Cristo, lá em Isaías, capítulo 4, versículo 2, diz que ele é o renovo. E também Jeremias, no capítulo 23, e capítulo 23, versículo 5, diz que ele é o renovo da casa de Jessé. Diz assim Jeremias 23:5. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então, Cristo, ele é o renovo da casa de Jessé, da casa de Davi. E também, Jeremias 33, e o versículo 15, diz assim também a palavra do Senhor. Naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Então, Cristo terá esses nomes aí. Zacarias disse que, Zacarias 6, 12 e 13, que ele é o homem cujo nome é o renovo. Então, renovo será o nome de Cristo no milênio. Então, Cristo vai renovar as promessas de Israel, vai renovar a terra, vai renovar a aliança ao povo de Israel. Ele será, né, o último Adão, o segundo homem que Deus ele enviou para restabelecer, restaurar, trazer a redenção desta terra, a redenção também das vidas. Ele será rei e também sacerdote, ele terá o domínio, assim como Adão tinha o domínio lá no começo da terra. Deus deu a Adão toda a autoridade. Cristo, ele vai ter este domínio agora e vai reinar junto com a igreja no milênio. Outros nomes que aparecem, que tem uma relação com Cristo no milênio, é que ele será o Senhor dos Exércitos. Então, em Isaías, capítulo de número 24, e o versículo de número 23, diz assim: e a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciãos haverá glória. Então Cristo aparece também como o Senhor dos Exércitos. Também Isaías 52 e o versículo de número 7 diz assim a palavra do Senhor. Em Isaías 52, versículo 7, diz assim: quão suaves são os montes e os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus rei. Então, Cristo também, ele aparece aí como Deus.
Então, ele é o próprio Deus que vai reinar também no milênio. Outro título que Cristo aparece está lá em Jeremias 23, e versículo 6, que ele é Senhor, justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo de número 6, diz assim: Nos seus dias Judá será salvo, e habitará Israel seguro. E este será o nome que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Então, Cristo vai trazer a justiça, será o reino de justiça durante o milênio. Daniel, capítulo 7, versículo de número 13, ele aparece como ancião de dias. Então, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 13, ele aparece como ancião de dias. Diz assim, versículo 13: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então foi dado a ele o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas servissem o domínio, e um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. E por fim, lá também em Zacarias 14, 9, Miqueias 4 e 7, ele é o Senhor. Ele está sobre tudo e sobre todos. Ele reina como o Senhor no reino milenar. Então, Daniel também, capítulo 7, versículo 22 e 24, ele é o Altíssimo, né? É ele que habita ali no mais alto e sublime trono. Também, Isaías 9, versículo 6, vai se complicar o momento dessa profecia, que ele é o Filho de Deus. E eu vou ler esse versículo, que é muito conhecido, Isaías capítulo 9, e o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado será sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, Daniel, capítulo de número 3, versículo 25, nós entendemos também que Deus, Jesus, irá reinar também como Filho de Deus. 3, versículo 25, quando ele aparece ali como filho dos deuses no livramento, aqueles 3 moços. E respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Nada há de lesão neles. O aspecto do quarto semelhante aos filhos dos deuses. Então, Cristo Jesus, ele é o Filho de Deus que irá reinar no milênio. E também, em vários textos, aparece também vários versículos que apontam Cristo como o nome Jeová, né? Yahvé, que é o Senhor. Além desses nomes, nós temos também, ele aparece em Isaías 11, do versículo 1 ao 11, como tronco de Jessé. Então, são nomes, título dado, ele com a sua natureza humana. Ele também é chamado de Filho do Homem, servo e também renovo de Deus. Então, alguns títulos que o Messias recebe demonstra ele com autoridade no milênio. Então, no milênio ele é rei, ele é juiz, ele é legislador, ele é príncipe ungido e também ele é príncipe dos príncipes. Então, todos esses títulos dados ao Messias traz uma relação que ele tem uma autoridade. Então, ele é aquele que tem autoridade nos céus e também na terra. Então, Cristo vai reinar no trono de Davi, sendo rei, sendo juiz, legislador, ungido e príncipe dos príncipes. Então, a obra redentora que o Messias irá trazer justamente no milênio, nós entendemos que esse milênio aí, os nomes dados a ele, em respeito a esta obra redentora, que ele é o Redentor, ele é o Sol da Justiça, é ele que abre o caminho, ele é o bom pastor, ele é o pastor, ele é a nossa justiça, ele é a pedra, ele também é a luz. Então, esses nomes dados ao Messias
aponta ele como aquele que tem autoridade, aquele que é rei, mas que realiza a obra da redenção. Ele é o Redentor que traz a nossa salvação. Então, desta forma, nós entendemos que o Messias, ele possui os nomes ou títulos que apresenta ele como Deus e também títulos e nomes que apresenta eles como Filho do Homem, que redime e reina através da era milenar. Então nós aprendemos que a relação que o Messias tem, Cristo tem com o milênio, nós podemos conhecer através de títulos e nomes que ele recebe no milênio. Então, todos aqueles nomes ali traz uma relação, uma autoridade, uma atividade que Cristo vai ter no milênio. Então, os nomes qualificam ele como Deus e também nomes que está relacionados à sua natureza também humana. Então, vamos orar a Deus, pedir a Deus graça, força, e que Deus venha arrebatar a sua igreja para que nós possamos estar com Cristo reinando no milênio. Ore comigo. Pai de amor, Santo Deus Jesus, eu te louvo, Pai, por mais uma aula, Senhor. Abençoa os teus servos, teus filhos, que eles possam crescer, Senhor, na palavra, na graça, Senhor. Pai, nos ajuda, Pai, a chegar a esse grande dia, esse dia glorioso, Pai, ao subir ao toque da trombeta e ao voltar contigo e reinar no milênio. Pai de amor, é isso que eu já te agradeço, já te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.